Olá, tudo bem? Meu nome é Frederico Braga, bem-vindo ao meu escritório e ao nosso canal Ler é Verbo. Olha só, todas as segundas-feiras tem vídeos novos sobre leitura e escrita aqui no canal. Então se você quiser, você pode se inscrever para não perder nenhuma atualização. Hoje nós vamos falar sobre 2 livros sobre escrita, que eles são muito interessantes, mas eu tenho um pezinho atrás aí com eles. Vamos lá! A Jornada do Escritor, Estruturas Míticas para Escritores, de Christopher Vogler, com a tradução e prefácio de Ana Maria Machado. E o segundo livro é o famoso Story, de Robert McKee, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Bem, esses 2 livros aqui são basicamente para escrever roteiro. Roteiro de história de cinema, roteiro de livro, roteiro de uma série televisiva. Qual que é a justificativa desses livros? Eles falam que existe uma estrutura básica que permeia a jornada do herói em várias histórias ao longo da humanidade. Quem lançou a base dessa estrutura básica foi Aristóteles no seu livro Poética, que também já fizemos um review aqui no canal. E aqui eles analisam várias histórias, não só modernas, mas antigas, clássicas, medievais, e eles percebem que existem alguns pontos em comum. Trazem à luz esses pontos para que nós possamos entendê-los e usá-los ao fazer os nossos roteiros. E realmente, você pode tentar fugir desse roteiro, né? Dessa história meio que roteirizada. O que parece? Parece que um livro desse vai te dar a fórmula de como fazer uma história. É e não é. Por que é e não é? Porque, primeiro, ele realmente te dá uma fórmula de estrutura. Estágio 1, mundo comum. Mr. Anderson tá lá, tranquilão, levando a vida dele como um hacker frustrado em busca da Matrix. Estágio 2, chamado à aventura. De repente, o computador dele é hackeado e falam pra ele seguir o coelho branco e ele vai pra uma festa e lá ele encontra a Trinity. Estágio 3, recusa do chamado. Ele recebe um celular no trabalho, é pra ele pular da janela, não pula, ele fica com medinho. Aí os caras pegam ele, colocam um bicho no umbigo dele, tem que tirar o bicho de dentro dele, ele, não quero. Aí ela, não, dá mais uma chance. Beleza, então ele recusou o chamado naquele momento que ele não teve coragem suficiente de seguir adiante. Estágio 4, encontro com o mentor. Tá lá, encontra com o Morpheus. O que é Matrix? Aí o Morpheus vai ser o mentor dele. Estágio 5, travessia do primeiro limiar. Você quer tomar a pílula vermelha ou você quer tomar a pílula azul? Ah, eu vou tomar a pílula que eu fico muito doido e vou sair da Matrix. Então ele atravessa o primeiro limiar. Estágio 6, testes, aliados, inimigos. Testes, ele tá lá e luta Kung Fu com o mentor dele, faz milhões de testes, ele tem que pular de um prédio para outro, ele vê quem são os aliados dele, que é a Trinity, que é a galera lá, quem são os inimigos, que tem um bicho infiltrado lá também e tal. Se você não viu o filme Matrix, você tá viajando o que eu tô falando aqui, cara. Mas é exatamente o filme, beleza? Estágio 7, aproximação da caverna oculta. Ele vai lá no oráculo e o oráculo fala uma série de coisas pra ele, aquela caverna, aquele lugar misterioso que ele recebe um ensinamento que ele não entende muito bem ainda o que é aquilo. Estágio 8, provação. O que é a provação? O bicho tá lá lutando, pá, ele vai ter que lutar contra um policial, como é que é o nome daquele cara? Um agente, ele vai ter que lutar contra um agente lá. Estágio 9, recompensa, que ele também chama de apanhando a espada, que é quando o cara descobre que ele consegue desviar de bala. Ele, porra, agora eu sou um cara, eu sou o escolhido. Estágio 10, caminho de volta. Agora que o bicho é o escolhido, ele vai enfrentar a parada e vai ter que voltar àquele estágio inicial que ele tava, só que transformado. Então ele não volta normal, ele já volta transformado. Estágio 11, ressurreição. Ele ressurge porque ele morreu. A ressurreição, ela não quer dizer só de morte para vida, mas de você se transformar e se transformar em outra coisa. Pode ser fênix, pode ser uma ressurreição de um sentimento seu que você havia perdido, enfim. Mas no caso do Matrix é ressurreição literal, ele morre e volta à vida. E o estágio 12 é o retorno com Elixir, ou seja, ele mata a galera e no final ele pega o telefone e fala: Matrix, pode vir que eu tô pronto, porque agora eu sou o cara. Ou seja, o filme Matrix, ele seguiu exatamente todos os 12 estágios que estão compostos nesse livro. Exatamente. Então o que isso quer dizer? Ele
ensina você a escrever a história Matrix? Não ensina, porque para você escrever o Matrix, você tem que ter uma série de outras habilidades, além de você ter que pensar na história e tal. Mas ele ensina a estrutura da história. Então tem muita gente que pega esse livro e fala, agora eu vou escrever. Mas cara, se você não tiver ideia, se você não tiver uma história, uma estrutura não vale nada. É um monte de regra que você tem que aplicar de alguma forma. E outra, eu acredito que num primeiro momento você não pode ficar tão fixado nas regras, porque senão você acaba tolhendo um pouco da sua criatividade. Você tem que usar as regras a seu favor. Por isso que eu acho que esses dois livros são interessantes e não são. São dois livros que se complementam, porque um fala mais da estrutura de uma forma geral da história e o outro vai falando um pouco mais especificamente sobre a estrutura do texto. Esse livro aqui, ele é mais básico, básico que eu digo, ele tem que ser o primeiro a ser lido, se você quiser ler. Mas é o seguinte, são tantas regras, né, entre aspas, que eles colocam aqui, que se você chegar e ler esse livro assim de uma vez, você fica realmente um pouco confuso. E tem um ponto que me incomoda um pouco, porque assim, como artista, você não quer ter regras, né? Você quer criar, você quer escrever um livro que venha da sua cabeça. A gente tem no imaginário que o mundo do escritor é algo que o cara senta e simplesmente aquela coisa linda e escreve. Tá, isso é também, né? Você pode se tornar um escritor dessa forma, só que o livro, mais do que isso, ele é um diálogo. Ele é um diálogo com quem está lendo, com o leitor. Então, o leitor é uma parte fundamental do livro. Você tem que tornar o livro interessante para que o leitor fique interessado. E se você fizer uma parada assim da sua cabeça muito doida, às vezes pode não sair tão legal. Isso aqui é um guia prático para quem realmente quer ganhar dinheiro com a escrita, quer escrever uma história para que ela possa ser vendida. Porque o que eu quero dizer? Que se você pega, por exemplo, um filme, se você pega qualquer filme de herói, é exatamente a estrutura do que o livro fala aqui. Exatamente A mais B mais C. Eles pegam isso aqui e dissecam. Mas também você não pode tentar escrever uma história com ele aberto assim do lado, entendeu? Porque não é o objetivo. Para quem tem sonho em ver uma história publicada e ver um livro vendendo e um filme, uma novela, um programa de televisão, fica a dica desses dois livros, são muito interessantes, tá certo? A você que assistiu o vídeo até aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado e pedir para você se inscrever no canal, porque aí toda segunda-feira a gente pode trocar uma ideia sobre livro e escrita, e assim você não perde nenhuma atualização. Se você gostou do vídeo, curte aí, e se você acha que tem alguma outra pessoa que pode se interessar por esse conteúdo também, compartilhe o vídeo. Beleza? Fica à vontade. Se por acaso você quiser me seguir no Instagram, é @fredmuy. Um abraço e até a próxima.